Na tradição do yoga, nós temos dois épicos que foram histórias escritas pela humanidade, sem autores, sem um autor definido, que norteiam e fundamentam a maior parte dos ensinamentos, que também demonstram na prática a aplicação de valores éticos universais que são muito importantes como um primeiro passo para o desenvolvimento de uma vida de meditação. Esses dois épicos são o Mahabharata e o Ramayana. O Mahabharata a gente já resumiu aqui no canal e hoje a gente começa o resumo do Ramayana. Bem-vindos, bem-vindas, eu sou a Cíntia, professora de yoga, enfermeira, e você está no canal da Escola Hatha de Yoga. Bom, o Ramayana é um épico bem menor em quantidade de versos do que o Mahabharata. São 24.000 versos no Ramayana. Ele foi contado por um sábio, um rishi, após ele ter tido algumas experiências que o levaram a intencionar contar em detalhes a história do Ramayana. O Ramayana é a história de Rama. Rama, ele é um rei, ele se torna um rei e ele representa a perfeição do Dharma. Ele mostra pra gente como seria um ser humano que alcançou uma perfeição no sentido de ser o Dharma. E o Dharma aqui são as virtudes, os valores morais universais, sem crenças, sem cultura, sem divisão de fronteiras, mas universais. Tudo aquilo que de fato a gente absorve como valor do que a gente não gostaria que fizessem conosco e que preferencialmente a gente também não faz com os outros universalmente. Então Rama, ele personifica o Dharma, esses valores todos dentro da história. Por isso é uma história que mostra pra gente, na prática, muito do que o fundamento ético do yoga tenta nos ensinar. Existe mais de uma versão do Ramayana. O que eu vou contar aqui é a original, a mais antiga, que foi contada, passada pelo Rishi, que é o sábio. Rishi significa sábio. Valmiki. Esse Valmiki, ele conta a história do Ramayana de acordo com o que ele ouve de Narada, que é um outro sábio, um outro Rishi, e também depois de uma experiência que ele tem com o Criador, com Brahma. Então, Valmiki encontra Narada e pergunta para Narada: Narada, você que é tão sábio, que transita entre as dimensões divina, humana, astral, será que você em algum momento pôde conhecer algum ser humano perfeito? Porque a gente entende que não existe ser humano perfeito, mas você que tem tanta sabedoria, tanta experiência, você já conheceu algum ser humano perfeito ou realmente não existem seres humanos que alcancem a perfeição? E aí Narada responde: sim, eu conheci um ser humano perfeito e é Rama. E aí ele conta para Valmiki sobre Rama, a história de vida de Rama. E após ouvir a história, como que Rama nasceu, como que foi, tudo isso a gente vai contar já já. E Valmiki, que eu acho que pronuncia Ivalmiki, mas é muito antiga essa língua, não dá pra gente ter certeza absoluta.
ouve a história e vai embora, mas ele vai embora com um estado interno de reflexão. E ele se aproxima, ele resolve ir até a floresta para se banhar um pouco no lago, lá no rio, né, no riacho. E ele está assim contemplando, pensando na história de Irama, que Narada havia contado para ele, quando de repente ele vê dois lindos pássaros em acasalamento. E ele fica assim todo admirado e encantado, em estado de encantamento, além de estar inspirado por Rama, pelo exemplo de Rama, ele ainda encontra com esses dois lindos pássaros. Quando de repente a flecha de um caçador mata um dos dois pássaros e o outro começa a piar, chorando desesperadamente de tristeza de ver o companheiro dele sendo morto pela flecha de um caçador. E Valmiki nessa hora que ele vê, ele fica chocado. Ele estava em estado de completo encantamento. Ele olha e vê o caçador. E uma raiva, um sentimento de revolta domina Urishi quando ele olha para o caçador. E aí, com esse fervor negativo que de repente toma conta dele, ele fala para o caçador um verso em sânscrito, mas não foi uma coisa que ele pensou, brotou, é como se ele tivesse sido invadido pelo rancor e por essas palavras. E ele fala para o caçador essas palavras que são uma maldição, dizendo para o caçador que ele então teria séculos de sofrimento por ter matado o pássaro que estava em acasalamento com outro pássaro. E ele fala isso, e depois que ele fala, triste, ele volta para o ashram onde ele mora, mas ele vai muito arrependido. E ele vai pensando, meu Deus, olha o que eu falei para o caçador, né? Eu falei uma coisa horrível. Tudo bem, o que ele fez não foi agradável, né? De ter matado o pássaro que estava acasalando no momento de amor. Em nenhum momento teria sido agradável, mas caramba, olha o que eu falei, né? E ele fica com aquilo dentro do coração dele, pensando, poxa, ele não gosta do que ele fez. Ele fica arrependido. E aí ele tá lá no ashram quando aparece para ele uma visita, um visitante ilustre, Brahma, o próprio Deus Criador. Então, Brahma aparece para Urishi e Valmiki e fala para ele sobre o que tinha acabado de acontecer e fala, olha, você tá triste porque você falou aquelas palavras pro caçador, mas eu vou te explicar um pouco melhor o que foi que você disse. E aí, Brahma explica pro Urishi que quando ele pronunciou aquelas palavras que na tradução são aquela maldição horrível, antes de começar a falar, ele entoou um som, que é o som Ma. Em sânscrito, esse Ma, ele entra no contexto como uma negação. Então, no momento que ele foi falar, que essas palavras tomaram conta dele, a hora que foi sair pela boquinha dele, antes de começar a sair, ele disse Ma, e aí ele começou a falar o parágrafo, né, o verso em sânscrito, que tem aquele significado negativo. Então Brahma explica que foi uma intervenção divina dele ter pronunciado essa sílaba antes, o que fez com que virasse ao contrário o significado do verso, porque o Ma negou todo o resto. Então, na verdade, o significado do verso ficou que você não tenha séculos de sofrimento, ou seja, que você seja muito feliz
por ter caçado o pássaro. E aí ele não entende. Ele fala: Senhor, realmente, depois que ele recebe Brahma com toda a devoção, ele fala: Senhor, mas agora eu não entendo. Eu estava arrependido de ter falado aquelas palavras para o caçador. Já que ninguém é perfeito, quem sou eu para amaldiçoar um caçador? Mas agora eu também não entendi, porque desse jeito que o senhor diz, parece que foi uma atitude ética ter matado o pássaro. Ele ficou sem entender, e aí Brahma explica. Na verdade, esses dois pássaros são dois demônios. Eles apareceram para o Rishi no formato de pássaros fofinhos, mas eram dois demônios. Então, e ele caça o chefe dos demônios, o caçador. E o parceiro, o outro passarinho ou passarinha que estava com o chefe dos demônios é também um demôniozinho. Então, na verdade, o caçador, ele venceu um demônio, ele matou um demônio. E isso é uma coisa que merece uma bênção. E aquela raiva que o Rishi sentiu não era dele, era da demôniozinho, ou do demôniozinho que estava lá vendo o chefe morto. O sentimento passou para ele, e aquelas palavras vinham do passarinho, não do coração dele, mas com a intervenção divina, aquele fonema de negação apareceu antes, fazendo com que se tornasse uma bênção. E aí essa visita de Brahma foi imensamente esclarecedora para o Rishi, que agora estava mais Rishi ainda. E Brahma diz para ele: você vai contar essa história para a humanidade, para que todos possam se inspirar com tudo que aconteceu na vida de Rama. E aí o Rishi fica bem animado e escreve então Ramayana. Eu gostaria de conceitualizar um pouco melhor o Dharma, tá? Para transmitir o conceito de Dharma. Dharma tem mais de um significado. O primeiro deles são os valores éticos universais. O segundo significado, conceito de Dharma, é aquilo que deve ser feito em detrimento dos nossos desejos. Então nós temos desejos, mas também existe aquilo que deve ser feito, aquilo que é imprescindível, que é importante, que é essencial. Então, o Dharma também é aquilo que deve ser feito, que deve ser mantido, que deve ser sustentado. Sempre um significado está conectado ao outro. Então, valores universais, aquilo que deve ser feito. E Dharma também é o sustento daquilo que nós realmente somos. Então, o que realmente sustenta vivo o nosso ser, faz com que o nosso ser vibre eternamente, é o Dharma. Porque o Dharma é aquilo que realmente, originalmente nós somos. Cada um de nós na sua autenticidade, naquilo que é único de cada um e ao mesmo tempo permeia a todos, é o Dharma. Aquilo que vem antes do egoísmo, antes do eu condicionado, que realmente é o que você é. Dharma, aquilo que nós realmente somos. E é mais do que isso, o sustento daquilo que nós realmente somos. Então, sustentar o Dharma é sustentar aquilo que você realmente é por trás do eu condicionado, antes do eu condicionado. Consequentemente, também é sustentar aquilo que originalmente é. Se você gostou até aqui, considere a possibilidade de curtir, comentar e acompanhar o nosso canal se inscrevendo. Até já!